Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem? Eu hoje estou arrebentado. Hoje o dia está puxado, tá? Porque eu fiz academia hoje, primeira aula de academia, amanhã tem a segunda. Hoje eu acordei enjoado. Eu vou à farmácia. E para completar, tive um monte de reunião hoje. Então hoje foi um dia daqueles que... muito puxado. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Hoje foi tão puxado que não deu nem para fazer a chamada da live. Entendeu? Então, já viu. Meu pai tá chamando lá para, acho que é para pôr a meia, mas o mozinho vai dar conta, que eu já vi que ela tá dando conta. Eu não tive tempo nem de ver qual é a leitura de hoje. Estou vendo aqui que é João 17. Mas eu nem sei qual é a leitura. Vai ser uma daquelas lives total improviso. Marli, você dá um desconto, hein, Marli? Vai ser um total improviso a live, mas eu acho que vai ser uma live boa, né? Hoje trabalhei muito no programa do governo, agora tem especialistas, né, que a gente está trabalhando já há uns 2 anos. Projeto que está ficando muito bom, né? E aí a gente vai fazer umas atividades aí interessantes, né? Ah, Bernardo, é o programa ideal? Não, não é o programa ideal, é o programa possível. Tem que aprender isso. Marli, boa noite. Boa noite, Marli. Paz e bem. Como é que você está, Marli? Tá muito prosa com a neta? Né? Porque eu vi que a Ana Lara fechou o curso, né? Deve estar toda boba, né, Ana Marli? Dá uma felicidade, né? Me lembro, minha avó Cordélia, mãe da minha mãe, eu era o neto mais velho dela. E ela tinha um fascínio, porque eu tinha feito medicina. Ela ficou toda boba. Aí quando eu acabei o curso, ela saiu escondida com a mamãe e foi comprar uma maleta de médico para mim. Até outro dia eu tinha maleta. Né? Assim, dá uma felicidade, né? A gente vê as pessoas se formando, indo para frente, dá uma felicidade grande. Ela está falando, tem que ficar, né? Claro, acho que é isso mesmo. A gente tem que se alegrar, sabe? Uma realização de um sonho de uma pessoa. A gente tem que valorizar essas coisas. Bom, tá na hora. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Porque lhe destes o poder sobre todos os homens. Ele dá a vida eterna a todos que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e que é aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e te levei a
elevei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, e tu me destes do meio do mundo. Manifestei teu nome aos homens que tu me destes no meio do mundo. Eram teus, e tu confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois dei-lhes a palavra que tu me destes. E eles acolheram, e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e acreditam que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Marli está dizendo assim: fica tranquilo, estou com a liturgia na mão. Opa, então maravilha. Estamos fechados, Marli. Marli, essa leitura é difícil, né? E assim, aqui a gente tem que diferenciar, eu já falei sobre isso. João não é complicado, João é complexo. Ou seja, João, ele tem um linguajar mais rebuscado. Ele vai, volta, traz, devolve. E ele faz muita questão de mostrar a unidade entre o Filho e o Pai. Aliás, essa é uma característica da teologia de João, ou da teologia joanina. Né? A teologia que João desenvolve, que seus discípulos continuam. O mozinho Marli está na live. Beijo, Marli, te amo. É conhecida como teologia joanina. E a teologia joanina, certamente, é a primeira a se dedicar a colocar essa relação entre o pai e o filho. Ele faz questão de frisar isso. Mais de uma vez ele fala dessa relação. Eu vim do pai e volto para o pai. E esses são, as palavras que eu falo são do pai. Né? Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Ou seja, ele faz... João já tem claramente o entendimento que Jesus é Deus. Também amo vocês, fala a Marli. Mas eu acho que também tem uma segunda coisa que passa talvez despercebido na teologia de João. Porque muitos, quando querem falar que a igreja é o corpo de Cristo, quando querem falar da relação da igreja com Deus, citam Paulo, né? Que a igreja é o corpo místico de Cristo, que nós somos os membros e Jesus é a cabeça da igreja. E essa visão está presente em Paulo. Mas João também tem essa visão. Mais de uma vez, João faz uma relação como ele fez aqui. Né? Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu.
eu sou glorificado neles. Ou ele fala, né? Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles as palavras que me destes, e eles acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditam que tu me enviastes. Ou seja, mais de uma vez, João estabelece a relação do Filho com o Pai e estabelece a nossa relação com o Pai através do Filho. Se eu não me engano, foi no Evangelho, em Puebla, que se disse que Deus Pai salva o mundo através do Filho pela intercessão do Espírito Santo. Eu ia perguntar do Espírito Santo. E o mundo louva, o mundo junto com Jesus, junto com o Filho, louva a Deus através do Espírito Santo. E esse movimento do Pai e do Filho, João coloca. E eu acho que é importante, porque é um compromisso. Sabe, eu sinto que às vezes a gente não exerce o compromisso. Porque é muito fácil a gente viver uma vida de compromissos, vamos dizer, etéreos. O que é etéreo? Etéreos são imateriais. Imateriais? É. Não materiais? Não são materiais. São compromissos, assim, vamos dizer, sem uma materialidade, sem uma visão concreta do mundo. Então, por exemplo, eu posso fazer um compromisso do tipo: eu vou rezar para que não haja queimadas esse ano no Brasil. Porque as queimadas fazem mal à saúde, destroem o meio ambiente, comprometem a vida dos animais, diminui as águas. Então eu vou rezar para que não haja queimadas no Brasil. Isso é válido, amor? É válido. Eu não acho que... Entendam bem. Rezar é válido. Quem disser para vocês que rezar não é válido, está errado. O problema é que você não pode parar no rezar. Né? Por exemplo, você tem hoje uma situação vergonhosa de populações sendo massacradas. Né? Você tem populações sendo... Você tem escândalos, por exemplo, de crianças ucranianas que foram sequestradas pelo exército russo. Você tem histórias, como aconteceu ontem, que soldados de Israel, porque algumas pessoas saíram da rota que iam pegar comida, então tinha que seguir esse caminho, se afastaram um pouco, eles dispararam contra a multidão, mataram 20 pessoas e feriram mais de 100. Você tem pessoas sendo massacradas no Iêmen. Aí eu vou virar e falar assim: eu vou rezar para que isso acabe. É válido, amor? É válido. É válido. Mas não pode parar aí. Porque se todo o seu compromisso, aí eu vou rezar para isso, vou rezar para aquilo, vou rezar para aquilo outro,
e você não tem nenhuma atitude concreta de falar, de agir sobre isso, o seu compromisso é muito pequeno. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar aborrecidas quando eu faço essas críticas. Tenho certeza. Vai ter gente, inclusive, que vai dizer que eu estou falando de política. Mas eu não posso dizer que eu vou me calar frente à ameaça à vida das pessoas. Entendam bem. Eu, por exemplo, não posso apenas rezar para que não haja abortos no Brasil. Eu tenho que dizer. Eu sou contra o aborto. Eu tenho que me manifestar, eu tenho que me posicionar. E eu sou contra o aborto porque eu sou a favor da vida. Estou certo, amor? Beleza. E por que eu sou a favor da vida? Eu sou contra o projeto de lei de flexibilização das regras ambientais. E aí é gozado, porque o que vai acontecer? Quando eu falo que eu sou contra o aborto, um grupo de pessoas desse país vão me criticar. Quando eu falo que eu sou contra o projeto de lei de flexibilização das leis ambientais, que devia ser chamado PL da devastação, um outro grupo de pessoas desse país vão me criticar. Ou seja, eu apanho dos dois lados. Eu apanho dos dois lados, mas isso é uma posição. Quando eu digo que eu sou a favor da dignidade humana, eu critico, por exemplo, que a maior parte da população carcerária doente não recebe o tratamento domiciliar que deveria receber. Ou seja, se fulano tem, sei lá, uma pneumonia, ele pode continuar preso e ser tratado da pneumonia. É possível. Toma antibiótico, faz tudo direitinho. Mas se fulano tem uma doença mais grave, por exemplo, uma apneia do sono, você não tem como tratar corretamente a apneia do sono dele dentro do sistema prisional. Não tem. Quem disser que tem é mentiroso. Eu conheço o sistema prisional. Se você for um dia no sistema prisional, você vai ver que isso é impossível. Tá? Então eu digo, os presos com doenças graves deveriam ter prisão domiciliar. Se eu falar isso a favor de determinadas pessoas, muitos vão me criticar. Se eu falar a favor de outras determinadas pessoas, vai ter muito mais gente me criticando. Acontece que o que eu estou falando é a palavra de Jesus. Jesus nos ensinou a cuidar do ser humano. Sabe, eu fico pensando nas palavras de São João Crisóstomo, às vezes. São João Crisóstomo fala assim: se não reconheces Cristo no mendigo na porta da igreja, não pode encontrá-lo na Eucaristia. E aqui a gente vê um bom exemplo. O etéreo, a Eucaristia. Porque quando nós comungamos é pão, a gente sente gosto de pão, não é, amor? Uhum. Mas nós sabemos que é o corpo de Cristo. Ninguém precisa provar para a gente que é o corpo de Cristo, porque nós sabemos.
Mesmo que o material seja pão, nós sabemos que é o corpo de Cristo. E eu acho isso maravilhoso. Quem me conhece sabe como eu acho maravilhoso isso. Mas eu não posso também negar que eu vejo Cristo no mendigo. No homem preto, na mulher preta, preso de forma injusta. No indígena massacrado porque cuida da sua floresta. No irmão, na irmã LGBT que sofre preconceito, às vezes é expulso de casa. Às vezes sofre atentados contra a sua vida. Ali também eu vejo o corpo de Cristo. Com a mesma fé que me leva a acreditar que aquele pão que eu provo é o corpo de Cristo, eu vejo nessas pessoas o Cristo. E se eu tenho esse sentimento em relação à hóstia consagrada, eu não posso me calar frente ao mal que existe no mundo. É por isso que eu acho tão bonito quando, aqui no final, já não estou no mundo. Jesus está no finalzinho, está para sofrer a paixão, ele diz, eu já não estou no mundo. Eu já sei que eu vou para o Pai. O Pai vai me glorificar nesse momento, porque Ele vai mostrar a realidade da paixão, morte e da ressurreição. A maior glória, a maior glorificação do Filho é a sua ressurreição. A ressurreição é maior do que a ascensão. Por quê? Porque é a vitória sobre a morte. É a ressurreição que abre as portas do céu. Deus glorifica o seu Filho em breve na sua ressurreição. Mas Jesus, ao ressuscitar, glorifica a Deus Pai, porque ele mostra que o plano da salvação se concretizou. Jesus, ao ressuscitar, glorifica a Deus Pai, porque mostra que a antiga culpa do Adão foi revogada por Jesus. Por um homem caímos, por um homem nos erguemos. Pela desobediência caímos, pelo compromisso com o plano de salvação nos erguemos. Pela sede de poder, queremos ser igual a Deus, caímos. Assumo a natureza humana. Abriu mão de todo o poder. Nota? Aqui a sede de poder, aqui esvazia-se, abre mão do poder, assume a natureza humana, ressuscita e glorifica Deus Pai. Mas o ciclo não se fechou, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Nós permanecemos no mundo. Não permanecemos no mundo à toa. Nós permanecemos no mundo para quê? Para ser a luz das nações. Não a luz opressiva, autoritária, não a luz poderosa, mas aquela luz discreta, cuidadosa. Aquela luz que ilumina as pessoas nas trevas de suas vidas. Aquela luz que socorre as pessoas nas trevas da morte. Aquela luz que ilumina o que é bom e justo e devassa o que é mal e injusto. Nós estamos aqui para ser o sal da terra. A terra a comida sem o sal é insossa. Deve imaginar um feijão sem sal, amor? Sosso, ruim, né? Mas com sal ele fica gostoso.
Nós temos que dar sabor ao mundo. E o sabor ao mundo não será dado com a opressão, com a corrupção, com a maldade, com a destruição, com a devastação. Não. Só o real cuidado com a vida, a preocupação com as pessoas, a restauração da nossa relação recíproca com a Mãe Terra pode nos dar o sabor. Nós permanecemos no mundo. Jesus foi para junto do Pai. Aleluia! Que bom, porque mostra que o plano da salvação foi exitoso. Mas nós continuamos no mundo para terminar a obra. Né? Como a gente diz, né, Moody? Função da igreja é trazer o céu à terra. Nós temos que completar essa obra. Bernardo, como nós vamos fazer isso? Temos que ser fermento no meio da massa. E é muito gozado. Quem faz bolo sabe disso. A massa está lá, você joga o fermento. Quando você joga, o fermento é diferente da massa. Né? Uhum. A massa tem uma cor, o fermento é branquinho. Você olha, isso aqui é fermento, isso aqui é massa. Mas se o fermento estiver na massa e não se misturar, ele não serve para nada. Ele é inútil. Se você pega a massa, joga o fermento e ele não se mistura com a massa, ele não serve para nada. Mas você mistura o fermento na massa. E quando você mistura o fermento na massa, o fermento some. Verdade. Você não vê mais o fermento. Nós precisamos ser fermento na massa. Mas não é esse fermento na massa para se destacar na massa. Nós somos fermento, nós iremos ao encontro do mundo. E nos misturaremos com o mundo. E quem olhar não será capaz de diferenciar um de nós do resto do mundo. Mas nós iremos mudar o mundo. Não porque somos especiais, não. Não porque temos poder. Temos poder, amor nenhum, né? Fama? E a maior parte de nós, o pessoal nem sabe direito o nome da gente. Né? Mas nós conhecemos a palavra de Jesus. A palavra que cura, que liberta. A palavra que nos ensina a ser, a viver e a agir. A palavra que nos leva para junto do Pai. Sim, o Filho glorifica o Pai e nós, através do seu Filho, através da palavra do Pai que foi dada ao Filho, que não foi dada a nós, podemos glorificar a Deus trazendo os céus à terra. Hoje nós falamos, ecoamos a palavra de Jesus. Pai, glorifica o teu Filho, e o teu Filho te glorifica. Mas nós precisamos ecoar outra palavra. Jesus, nós queremos te glorificar. E para fechar, eu quero trazer aqui uma frase. Uma frase que nós devemos refletir hoje, que foi dita por um homem que morreu hoje, há uns anos atrás, há 60 anos atrás. O homem falou assim: a dignidade humana é um dom de Deus, gravemente manchado pelo pecado original, mas redimido e restaurado pela encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quem falou isso, amor? Sim. Sabe, sim.
60 anos atrás? João 23. João, bem que eu ia falar. João 23. Papa João 23. São João 23. O homem que fez o Concílio Vaticano II, que fez um adornamento, uma atualização da Igreja. O homem que, através de seu concílio, ao chamar aquele concílio, restaurou o diaconato. Eu sou suspeito para falar. Mas não parou aí. Voltou às origens da Igreja, trazendo a celebração que era realizada no século IV, no século V, VI, VII, na língua vernacular, na nossa língua. Transformou a liturgia, trazendo ela para mais próximo da origem. Criou o conceito de ministros da Igreja. Você conhece algum ministro da Palavra? Concílio Vaticano II. Você conhece algum ministro da Eucaristia? Concílio Vaticano II. Você conhece as testemunhas consagradas do matrimônio? Concílio Vaticano II. Ministros do batismo? Concílio Vaticano II. Você fica feliz de ter um bispo e ele foi ordenado? Foi ordenado pelo Concílio Vaticano II, porque antes eles não eram ordenados bispos. E são tantas as mudanças, tantas as bênçãos desse concílio para a nossa vida, que só esse concílio já é uma forma de glorificar ao Pai. Se hoje você pode assistir a maior parte das lives que você assiste, é por causa do Concílio Vaticano II. Mesmo que a maior parte das lives que você assista não deem esse crédito, saiba que ele existe. E por isso, eu chamo vocês. Sim, tenham uma profunda realidade espiritual. Profunda. Nós que seguimos Jesus temos que ter a espiritualidade daqueles que seguem Jesus. Não abram mão da espiritualidade. Mas tenham compromissos concretos. Mostrem ao mundo o amor maravilhoso, o compromisso com a vida irrestrita, o perdão incondicional, a inclusão radical, radical mesmo. Incluam todo mundo. E criem uma relação recíproca com a Mãe Terra. Vai ser difícil, mas nós temos a palavra do Senhor ao nosso lado. E ela nos ilumina e nos guia, mesmo nas horas mais complicadas. Amém? Ih, Modi, não tem mais jeito não, Modi. 8h04. 8h04. Não tem mais jeito não, acabou, entendeu? Eu já desisti de falar até as 19, até as 21. Essa foi a reflexão de hoje. Amanhã, quarta-feira, tem live. E se Deus quiser, eu vou ter lido a leitura antes, feita a chamada, tudo direitinho, tá, pessoal? Se Deus quiser, vai ser um dia mais tranquilo. Mas vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João 23, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.